As reformas neoliberais no Brasil. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico, ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, que ficou vigente no mundo a partir dos anos 70, como principal resposta à crise do petróleo. Mas o que foi esta crise do petróleo? A crise do petróleo ocorreu justamente em momentos em que os países exportadores e membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e do Golfo Pérsico impediram a distribuição da matéria-prima para os Estados Unidos e países europeus. Isso ocorreu 3 vezes desde a Segunda Guerra Mundial. Assim, mais especificamente, a crise iniciou na década de 70, quando também se descobriu que o petróleo não é renovável. Por consequência, o preço do produto sofreu diversas altas de preço, causando reflexos no mercado. Contudo, os neoliberais combatem principalmente a política do estado de bem-estar social, um dos preceitos básicos da social-democracia e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo, a teoria criada por John Maynard Keynes, na qual ele propõe medidas e propostas para o Estado intervir na economia, para combater a crise econômica iniciada em 1929, ou seja, a economia não pode caminhar livremente, pois o Estado está fiscalizando. A crítica direcionada pelo neoliberalismo a esse sistema é a de que o Estado forte é oneroso e limita as ações comerciais, prejudicando aquilo que chamam de liberdade econômica. Além disso, a elevação dos salários e o consequente fortalecimento das organizações sindicais são vistos como ameaças à economia, pois podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Dessa forma, os neoliberais defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo. Outra premissa básica do neoliberalismo é o desaparelhamento do Estado, ou seja, as privatizações. Nesse contexto, defende-se que o Estado é um péssimo gestor e que somente atrapalha o bom andamento das leis do mercado, que seria gerido pela mão invisível, anteriormente defendida pelo liberalismo clássico e que funcionaria pela lei da oferta e da procura, bem como pela livre concorrência. Nesse sentido, a função do Estado é apenas garantir a infraestrutura básica para o bom funcionamento e escoamento da produção de mercadorias, bem como a intervenção na economia em tempos de eventuais crises. Os Estados Unidos e a Inglaterra foram não tão somente as primeiras nações a implementarem essa doutrina, como também se responsabilizaram em disseminá-la pelo mundo. Em alguns casos, como no Chile, ela foi imposta à força por meio do fortalecimento de um regime ditatorial local. Em outros casos, o neoliberalismo foi colocado como alternativa a países extremamente dependentes e com economias em crise ou fragilizadas, como o Brasil. No caso brasileiro, os anos 1990 foram marcantes para a implementação do neoliberalismo, através da privatização da maioria das estatais então existentes, com destaque para a Vale do Rio Doce, a Telebrás e a Embratel. Além de se comportar como uma corrente econômica, o neoliberalismo age também como um padrão social de comportamento. Sua implantação em associação ao regime toyotista de acumulação flexível preconiza a individualização do comportamento, sobretudo no campo profissional, o que é amplamente difundido pelas concepções do empreendedorismo. Por esse motivo, o neoliberalismo é alvo de constantes críticas, sobretudo pelo processo de desregulamentação da força de trabalho e pelo enfraquecimento ou aparelhamento das forças sindicais, o que se traduziu em uma diminuição gradativa dos direitos trabalhistas e no padrão médio de vida da classe trabalhadora em todo o mundo. O exemplo mais evidente dessa lógica, sem dúvida, são os chamados tigres asiáticos, países extremamente industrializados, mas com mão de obra extremamente barata, fruto da ausência de leis trabalhistas. Os trabalhadores, por exemplo, praticamente não contam com férias e os benefícios são limitados.
Tudo isso para atrair empresas estrangeiras e assegurar os seus respectivos lucros. Apesar da recente crise econômica, que se iniciou em 2008 e afetou sobretudo a União Europeia, o neoliberalismo é o principal sistema econômico da atualidade, sendo adotado pela maioria das economias nacionais atuais. Características do neoliberalismo. Em geral, podemos dizer que as características do neoliberalismo, de acordo com as teorias dos estudiosos da escola austríaca, são o enfraquecimento do Estado e a diminuição drástica da participação estatal na economia. Os teóricos neoliberais defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. A doutrina neoliberal prega a menor participação possível do Estado na economia, dando preferência aos setores privados. Um esboço do plano neoliberal deu-se com as 10 regras do Consenso de Washington, que propôs uma cartilha básica que as economias neoliberais, em especial as economias em desenvolvimento que quisessem aderir à ajuda oferecida pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e pelo Banco Mundial, deveriam seguir. O Banco Mundial existe desde 1944. É uma instituição financeira formada por mais de 176 países, incluindo o Brasil. É o grande financiador de políticas relacionadas à educação. Financia e define políticas relacionadas à educação, meio ambiente, assentamento de populações, energia e acesso à informação pautados por uma visão mercantilista. Reforça a necessidade de priorizar o ensino fundamental com um discurso de aniquilação da miséria. Foi nos anos 70, com a definição do neoliberalismo, que a educação primária se torna uma educação para todos, o que garantia a sustentabilidade dos países devedores. O Banco Mundial percebia a educação como uma forma de compensar a situação de pobreza que o país se encontrava ao passar pelos ajustes econômicos. Ele enfatiza a educação como um mecanismo fundamental na aquisição de novo padrão de acúmulo do capital. Vejamos a seguir as 10 regras do Consenso de Washington, que delineiam as características do neoliberalismo. A disciplina fiscal, o estabelecimento de um teto de gastos públicos, o que na prática reduz ou limita os gastos com serviços básicos. A redução dos gastos públicos, onde deve contar com a disciplina fiscal e com outras medidas, como a privatização dos serviços públicos. A reforma tributária, que representa reformular o modo de cobrar impostos. Em geral, o que o Consenso de Washington defende é a menor taxação de impostos possível. Juros de mercado, que visa controlar os juros para que a inflação não cresça. O câmbio de mercado, que visa operar trocas de mercado no mundo, realizando importações e exportações de produto. Isso pode ser, em alguns casos, ruim para a economia local e para os pequenos e médios empresários. A abertura comercial, que representa liberar o comércio com outros países, não colocando entraves ideológicos ou políticos que dificultem as relações comerciais exteriores. O investimento estrangeiro direto é a abertura das filiais de empresas estrangeiras no país em desenvolvimento. A privatização de empresas estatais, que privativa todos os serviços que forem possíveis de privatização, ou seja, entregá-los à iniciativa privada. No Brasil, tivemos experiências de privatização escandalosas no governo de Fernando Henrique Cardoso, porque nele as nossas empresas estatais foram vendidas a preços muito baixos. A desregulamentação, flexibilização de leis econômicas e trabalhistas. É a flexibilização das leis que regulamentam a economia, o que significa a diminuição da participação do Estado na economia e das leis trabalhistas, o que significa menos direitos para os trabalhadores. O direito à propriedade intelectual, que visa garantir aos autores de uma obra intelectual, científica, filosófica ou artística o direito de receber pela reprodução daquela obra. Portanto, as reformas neoliberais foi a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores político e econômico, que, por consequência, teve pouca intervenção estatal. As reformas na educação brasileira.
Não resta dúvida que o campo educacional muito se modificou ao longo da década de 1990. As reformas educacionais no Brasil e em outros países em desenvolvimento, induzidas pelo Banco Mundial e demais organismos internacionais, tinham objetivos claramente definidos, a saber, entre eles, produzir um reordenamento das políticas sociais do Estado. No Brasil, estender o atendimento do ensino fundamental, interpretado como educação básica, foi a meta a ser conseguida. A necessidade de se formar um novo tipo de trabalhador, requerido pelo sistema capitalista, exigiram mudanças no papéis sociais da educação e, consequentemente, na organização legislativa educacional. A educação escolar no país consolidou uma tendência dos países em desenvolvimento, que era de responder aos imperativos da associação submissa do país ao processo de globalização neoliberal. A educação básica passou a ter como objetivo atribuir a capacidade dos sujeitos de se tornarem empregáveis. Trata-se de relacionar a educação com a possibilidade dos indivíduos terem acesso ao mercado de trabalho. Com vistas à realização de tais objetivos, o Estado realizou mudanças bastante abrangentes no arcabouço normativo da educação escolar. É com base nessa perspectiva que o Estado reservou à educação a função de mola propulsora do desenvolvimento, na condição de base para o uso eficiente de novas tecnologias e para a adoção de novas formas de organização do trabalho, ou mesmo como investimento estratégico para garantir o desenvolvimento econômico e a plena cidadania. Merck, 1995. Neste sentido, o Estado neoliberal é explicitamente focalizado ao mundo dos negócios e os reflexos na educação passam à submissão à lógica do mercado. Como efeito, o governo, em resposta às influências neoliberais, equipa-se para avaliar o desempenho da educação com instrumentos de avaliação dos produtos, como se fosse possível pensar a educação sob essa equação mercadológica. A educação, orientada pelas diretrizes neoliberais de mercado, desloca-se do campo social para o político-econômico. A política neoliberal de privatização representa a liberação do Estado para com seus compromissos no campo social, nele inseridas políticas educacionais. Este vídeo foi elaborado e apresentado à Universidade 9 de Julho como parte dos requisitos para avaliação da disciplina História da Educação Brasileira, sob orientação da professora Marta Cristina. E os membros que participaram deste trabalho foram Alessandra Santos, Bruna Marina, Cassiane Apóstolo, Stephanie Sodré, Júlia Rodrigues, Rosimar Lopes e Uli Pedroso.